das condições que torna muito mais difícil e dolorosa a ferida da criança ferida, que nós já falamos tantas vezes, que muitos dos sobreviventes carregam dentro de si até hoje. E não precisa ser filho, filha de mãe ou pai narcisista. Todos nós carregamos algumas feridas da infância. Mas os sobreviventes costumam ter essa ferida bem mais profunda e dolorosa. E qual é a condição que torna essas feridas tão dolorosas? É que a criança acha que o culpado, a causa de todos os transtornos dentro da família, principalmente os transtornos emocionais, é ela mesma. Ela toma para si a culpa, ela assume essa culpa. Por exemplo, se os pais não dão atenção emocional para a criança, ela se acha não merecedora. Portanto, ela tem que engolir a dor, engolir o choro e aguentar porque ela não recebe, porque ela não merece. E pior ainda, de uma mãe narcisista, por exemplo, ou pai narcisista, essa ferida fica mais profunda ainda e a criança se sente sem valor, desvalorizada. E aí o adulto, como que o adulto vai recuperar todo este processo de desvalorização, de não merecimento e principalmente da culpa? Outra situação que a criança assume a culpa é quando os pais se separam, por exemplo. Isso não é racional, entende? Não é consciente. A criança acha, principalmente criança pequena, acha que os pais se separaram por causa dela. Ela fez algo errado. Eu soube de uma história, por exemplo, em que os pais brigavam muito. E aí a criança falou para a mãe: mãe, separa. Pare de brigar com o papai, separe. E a criança, o que ela queria? Ela queria separação ou ela queria parar as brigas, percebe? Aí os pais se separam. Pronto, a criança cresce com essa culpa. Ela que provocou, ela até falou para a mãe separar. Então, minha gente, é muito importante cada um de nós, adulto, resolver olhar para esta ferida. E é uma das coisas mais difíceis para a grande maioria de nós, olhar para aquilo que dói. Porque conforme nós fomos crescendo, nós camuflamos essa dor. Afinal, eu não mereço, então eu não mereço valor, não mereço atenção, não mereço nada, então eu tenho que aguentar, padecer essa dor que é merecida. E porque ela dói muito, a criança vai cobrindo com disfarces. Um disfarce é agradar todo mundo, é nunca pensar em si mesma e sair fazendo tudo pelos outros. Olha que pessoa dedicada. Não, é uma pessoa ferida, porque ela está fazendo isso sem equilíbrio algum, percebe? Ela está fazendo isso para cobrir, encobrir, esconder, fazer de conta que aquela dor não existe. E numa crença de que quanto mais ela se esforçar, mais ela agradar os outros, mais ela fazer tudo pelos outros, mais ela se torna merecedora de um dia, quem sabe, receber
afeto, atenção, alimento emocional, entende? E isso, obviamente, nunca acontece. Porque uma das reações das pessoas é aproveitar dessa pessoa que está sempre disposta a ajudar e fazer tudo pelos outros. Vamos explorá-la, né? Então, quantas pessoas dessas que estão escondendo a sua dor são pessoas exploradas? E, principalmente, é um dos alvos preferidos dos portadores de transtorno de personalidade. E aí a pessoa entra numa armadilha dessas, cai, na verdade, né, numa armadilha dessas, e o abusador fica sugando, e a pessoa dando de si, dando de sua energia. Afinal, ela não pode negar. Ela não merece atenção. Percebe? Que arapuca que a gente acaba entrando. Então, minha gente, observe-se e tenha coragem de entrar nessa dor. Se você precisa de ajuda, e com certeza é muito difícil você encarar essas dores todas se não tiver ninguém te apoiando. Uma boa terapia é fundamental para você ter recursos de olhar para dentro e encarar estas dores. Porque enquanto você não encarar essas dores, não olhar para elas, não desvendar o motivo delas existirem e não se livrar delas. E o primeiro passo é olhar para elas, saber que elas existem. Você vai continuar sofrendo sem saber por quê. Vai entrar em depressão. Depressão, o que é? Deprimir, né? Comprimir, não permitir que a emoção venha à tona. Percebe? O que é a depressão? Você não permite que a emoção venha à tona, nem a boa, nem a ruim. Você começa a ficar insensível. E principalmente insensível ao valor da sua vida. Tudo fica cinza, sem sentido. Porque o que colore a vida são as emoções. Tanto as tumultuosas quanto as pacíficas. A gente precisa dos dois lados, entende? Então, minha gente, trabalhem nas suas emoções, tenham coragem de olhar para dentro de si e resgatar você mesmo para uma nova vida, cheia de significado, cheia de emoção, que colore a nossa vida, que nos dá um sentido, nos permite olhar lá adiante, nos permite encontrar o nosso objetivo de vida. E aí, depressão não tem mais como existir, nem a angústia, nem a ansiedade. Tristeza de vez em quando é normal. Afinal, tristeza e alegria fazem parte de uma vida normal. Resgatem a sua criança ferida. Deem a mão para ela e digam a ela que doravante quem cuida dela é você adulto. E ela não precisará mais chorar escondido dentro de você.